Fala pessoal, esse vídeo aqui vai para os pais. Você que tem filhos ou terá filhos, acho que esse vídeo aqui será bastante importante, pois eu não encontrei ninguém falando sobre isso e é um problema que já afeta a nossa geração e irá afetar o seu filho, caso você já tenha filho, ou o seu filho quando você vier a ter filhos, que é um problema chamado de síndrome failure to launch. Eu não achei em português a tradução específica desse termo, tá? Mas basicamente seria a síndrome da falha, do fracasso em lançar, né? Eu, fazendo a tradução livre, eu chamaria de síndrome do fracasso, da falha na decolagem. E esse termo a que se refere? Essa síndrome, ela está sendo bastante estudada recentemente, né? Mas ainda não tem assim termos bem definidos, né? Tem alguns sinais, alguns sintomas que são característicos desse problema, mas se você for perguntar a 10 especialistas diferentes, é provável que cada um vai dar uma explicação para o que causa esse problema. Cada um daria uma explicação diferente, pois existem vários fatores que podem influenciar para criar essa síndrome, tá? E o que seria essa síndrome? Essa síndrome, ela é conhecida também como a síndrome de Peter Pan, né? E normalmente as pessoas costumavam dizer que Michael Jackson teria esse problema, né? Que seria o problema em você não chegar na fase adulta, né? Você envelhece, né? Tem a idade para ser adulto, mas você não assumiria aquelas responsabilidades. Porém, eu não sou especialista, né? Se tiver algum psiquiatra e algum psicólogo que saiba mais, pode colocar nos comentários. Mas segundo o que eu vi, essa síndrome do failure to launch teria umas características um pouco mais específicas, né? E quais seriam os sintomas disso? O primeiro é que a gente está atingindo uma geração de jovens adultos e algumas pessoas já passaram dos 30, 40, chega até chegar aos 50 anos, que eles não dão um passo adiante para assumir uma vida adulta completa, né, com as suas responsabilidades. Uma das características, mas não seria característica absoluta, porém é muito comum, é que esses adultos eles não se retiram da casa dos pais, né? Aí a gente pode ter algumas explicações só sobre esse fato, né? Por exemplo, o desemprego, né? A falta de emprego poderia causar essa tendência para a pessoa não sair de casa, né? Embora tenha um estudo americano, né, que foi feito nos Estados Unidos, que mostra que houve uma diminuição no desemprego, né? As pessoas passaram a existir mais pessoas empregadas, o desemprego estava por volta dos 10% e passou para os 5%. E nesse mesmo período, o número de adultos que voltaram a morar com os pais aumentou no lugar de diminuir. Mas essa não é a única característica desse problema, tá? Está associado ao que eles estão chamando, né, de síndrome, e algumas pessoas começam já a mencionar que isso seria já uma epidemia nos Estados Unidos. Tem aí como características não só não sair de casa, né, mas, por exemplo, ter o costume, né, o hábito de colocar a culpa nos outros, né? Isso é muito comum em quem poderia, vamos dizer assim, ser diagnosticado com essa síndrome. Falta de motivação, o hábito de colocar a culpa, sempre colocar a culpa nos outros, né? Ter ou traçar objetivos não realistas, né? Então, essas características estão presentes nessas pessoas e esse é um problema que vem crescendo bastante. Inclusive, no Japão, existe uma forma mais grave desse problema. Tá aqui o nome
obviamente é um nome em japonês e é hikikomori. O hikikomori, né? Essa pessoa que tem esse problema ou que é conhecida como hikikomori é um jovem japonês que ele fica dentro de casa e ele não sai de jeito nenhum. Alguns deles passam a ter esse ato. Eu já tinha até visto uma reportagem que mostrava como se ele visse que era um estilo de vida, e eles são conhecidos por serem como se fossem sabe aqueles homens que se deslocavam para as montanhas ou viviam na floresta isolado de todos. Eles fazem isso dentro de um apartamento, né? Então eles cortam a relação social com as pessoas, não saem de casa, e aí eles vivem, alguns já estão há anos, pode passar décadas sem sair do quarto ou sem sair de casa, vivendo só ali dentro, né? A gente pode dizer que algumas facilidades da nossa vida moderna podem contribuir ou podem agravar esse problema, né? Hoje em dia a gente consegue pedir comida pelo aplicativo, fazer compras, todo tipo de compras. Inclusive teve uma pessoa, eu não lembro se ele era só um youtuber ou um pesquisador, mas ele fez um projeto de tentar viver um ano sem sair de casa e pedindo tudo o que ele necessitasse por aplicativos. E ele conseguiu fazer isso, né? A gente sabe que existem essas facilidades, porém, para essas pessoas, essas facilidades podem estar se tornando uma prisão, né? Então, você tem a pessoa que não sai de casa e ela consegue tudo em casa. Você pode associar isso a alguns vícios, né? Como o vício a videogame e outros hábitos que não existiam em outras épocas. Você deve estar se perguntando qual relação eu consigo identificar da educação financeira como uma forma de tratar esse problema, tá? É claro que essa é uma opinião para se colocar no debate, né? Os especialistas, psicólogos, psiquiatras estão estudando esse tipo de problema, mas eu vou falar de algumas coisas que a educação financeira, principalmente a educação financeira infantil, ela trabalha, que vai servir para fortalecer, por exemplo, algumas dessas características que essas pessoas demonstram terem problemas, né? Terem certas características fragilizadas, vamos dizer assim. Mas antes da gente chegar até esse ponto onde eu falo dessa ligação, onde eu identifico, eu decidi fazer esse vídeo para a gente poder discutir isso. É um problema que afeta já a nossa geração e pelos números, pelos sinais que estão surgindo, pode ser um problema que se agrave para a geração dos nossos filhos, e é importante a gente já começar a discutir sobre isso, já poder conversar sobre isso, tá? Então, lembrando aqui, normalmente essas pessoas que têm essa síndrome, elas têm objetivos não realistas, né? Elas têm o costume de colocar a culpa nos outros, né? Pelas situações em que elas se encontram, elas não assumem responsabilidade, elas têm falta de motivação pela mudança. Então, essas são características que as pessoas que têm esse problema acabam apresentando, tá? Lembrando que existe esse caso mais grave, né, dos jovens do Japão, tem associado inclusive ao Japão a esse problema, né? Tem alguns jovens lá que também eles decidiram abrir mão de namoro, acham que né, alguns, eu não sei se seria uma característica específica de quem tem esse problema lá. Alguns decidem que você não deve namorar e apenas estudar, porque relação intersocial não teria uma vantagem, né, intelectual, e isso são coisas que a gente precisa ter cuidado, pois uma vida rica é uma vida equilibrada, tá? E qual é a relação que eu vejo de que o estudo da educação financeira ajuda a fortalecer certas partes características das pessoas
que são características que estão fragilizadas nessas pessoas que têm essa síndrome, que tem esse problema, né? Primeiro, quando a gente trabalha com, por exemplo, aqui na JGL Série, a gente tem um curso online de educação financeira infantil, né? Entre as coisas que a gente trabalha, não só de forma teórica, mas procurando desenvolver de forma prática, é a habilidade e o conhecimento, né, nas crianças de que você, para progredir financeiramente, né, para você ter domínio sobre as suas finanças, você criar patrimônio, né, criar o seu patrimônio, você ter condições de ajudar a sua família, é importante que você assuma a responsabilidade pelos problemas, pelos erros, né? Você precisa ter essa habilidade, né? Você precisa ter esse ato de assumir a responsabilidade pela sua situação atual e a responsabilidade por mudar a sua situação, né? Quando você estuda finanças de uma forma séria, né, e procurando, né, e quando você ensina também finanças, procurando trazer independência para o jovem que está aprendendo a lidar com dinheiro, é importante que ele aprenda a importância de assumir as responsabilidades e entender que faz parte das ferramentas dele, né? Faz parte do que ele precisa ter para poder lidar bem com o dinheiro, né? Quando você assume a responsabilidade, você controla melhor os riscos, né? Quando você vai cuidar do seu dinheiro e você entende que você precisa estudar, né? Saber em que você está investindo. Ao você criar esses hábitos, ao você trabalhar esse ato de assumir a responsabilidade, de entender o que está fazendo, de reconhecer que no meio do caminho você terá erros, você terá perdas, mas aí você vai superar esses problemas porque é parte do processo, parte de ganhar de você progredir, no meio do caminho você dá alguns passos em falso e isso é normal. Quando a gente trabalha isso e o jovem entende isso, isso desenvolve nele uma maior capacidade de assumir a responsabilidade, que vai trazer também uma maior autoconfiança, né? Tem um estudo lá em inglês, né, do Reino Unido, do Centro de Previdência e Aposentadoria, alguma coisa assim. Depois eu posso colocar na descrição especificamente o nome do centro que fez esse estudo, que mostra que quando os jovens adultos, né, tiveram educação financeira, quando eram crianças, eles se tornam pessoas mais independentes e mais seguras. Parte do problema dessas pessoas, dos hikikomores, de quem tem essa síndrome, é, como a gente viu, não assumir responsabilidade pela situação em que elas vivem, né? Elas sempre colocam a culpa nos outros e também elas têm uma falta de motivação pela mudança, né? Elas têm falta de motivação, elas não têm ânimo para a mudança e também o mesmo estudo mostrou que os jovens adultos que tiveram educação financeira, eles desenvolvem, além de eles desenvolverem mais autoconfiança, né, serem mais seguros na hora de tomar as decisões, eles também têm uma motivação maior para acreditar que eles podem, através dos atos deles, modificarem a realidade em que eles se encontram no momento, né? Eles podem mudar a realidade deles com as ações que eles tomam. Até porque o estudo mostra que, pelo outro lado, né, do lado oposto, você tem aqueles jovens adultos que não tiveram educação financeira quando eram crianças e eles têm como características não acreditarem, né, que eles podem mudar a realidade que eles vivem. Na verdade, isso é um reflexo de como era o comportamento dos pais deles. Normalmente, esses adultos que não tiveram educação financeira quando crianças, quando estavam na pré-adolescência ou no início da adolescência, esses adultos, eles, na maioria dos casos, viveram com pais que não acreditavam que qualquer mudança que eles realizassem na vida deles
poderia modificar o destino da família, né? Poderia modificar a realidade financeira em que eles viviam. E isso é bem interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, se você realmente não muda os seus hábitos, você não tem como ter um resultado diferente, né? E é uma contradição bem interessante aí, né? Você tem uma pessoa que ela vive uma vida, às vezes, bem limitada, né, financeiramente, e ela simplesmente acredita que nada que ela nada que ela faça de diferente, essa pessoa acredita que vai mudar a realidade dela, né? Imagine você você tem o hábito, né, de sempre gastar todo o seu dinheiro, né, com coisas supérfluas, e você simplesmente não acreditar que alterar alguns de seus hábitos não vai alterar a sua realidade financeira, né? Na verdade, só o ato de continuar fazendo as mesmas coisas é que garante que você continue com dentro daquela mesma realidade, né? Sem mudar nada, porque você não mudou, você não tem como mudar o resultado se você não modifica os elementos que vão gerar aquele resultado, né? Você não tem como, por exemplo, ter uma vitamina de abacate se você está usando banana para fazer uma vitamina, né? Você só pode ter um resultado diferente de uma vitamina de banana se você colocar uma outra fruta, se colocar um abacate no lugar da banana, né? Para ficar bem claro aqui esse exemplo que eu estou dando sobre essa contradição, né? Da pessoa achar que nada que ela faça vai mudar a realidade dela, então ela continua fazendo sempre tudo igual. Então, eu consigo identificar, né, o que a educação financeira, né, uma boa educação financeira vai desenvolver nesses jovens, e aí eles vão chegar à fase adulta com mais confiança, né, mais autoconfiança. O estudo da Grã-Bretanha mostra também que, além deles serem mais autoconfiantes, né, os jovens que tiveram educação financeira, para fazerem escolhas relacionadas a produtos financeiros, eles também são mais confiantes em relação a agir diferente do grupo em que eles fazem parte, né? Esses jovens que se educaram, eles têm condições, na maioria dos casos, de mesmo que os seus amigos estejam tomando certas atitudes em relação a dinheiro, né? Criar dívidas, usar um dinheiro que eles não têm baseado em dívidas, as crianças que tiveram educação financeira, elas se sentem menos pressionadas a fazer igual aos amigos do que as outras que não tiveram educação financeira. As outras que não tiveram educação financeira, elas se sentem mais pressionadas a agir igual ao grupo, né? Mesmo que isso seja prejudicial a elas. Então, a gente pode ver que, claro que outras coisas, né, podem ser utilizadas para servir de preventivo a esse problema, né, que vem aumentando em casos no mundo todo, né? A gente pode também pensar que a gente vive uma vida muito mais confortável do que os nossos avós, então nós achamos que tudo está garantido, né? Tem também uma falta de conhecimento, pelo menos um pouco de conhecimento, mesmo que seja superficial, sobre economia, né? De achar que o país que você vive vai ter, né, condições de sustentar todo mundo, mesmo que você não precise contribuir também trabalhando, produzindo, né? Tem pessoas, tem jovens, né? Assim, jovens que eu digo jovens adultos, né? Pessoas dos seus 30 e poucos anos, que acreditam, né, que tudo está garantido, né? A gente acredita que a gente chegou num patamar social em que as coisas não podem piorar, quando isso não é verdade, né? A gente precisa, para garantir que as coisas se mantenham bem, a gente precisa contribuir também colaborando, exercendo alguma função que ajude as outras pessoas, né? Então, a gente pode acrescentar vários outros elementos, né, que vem transformando a nossa sociedade que eu falo, não é só a brasileira, né, mas a sociedade
ocidental, vamos dizer assim, né? Ou mundial, a gente vem passando por várias mudanças que tornou a nossa vida mais cômoda, né? E a gente, por não ter vivido momentos de mais pobreza, mais dificuldade, nós acabamos ficando um pouco mais frágeis, vamos dizer assim, né? Parte do benefício, vamos dizer assim, né, dos nossos pais terem vivido na época que eles viveram é que eles precisaram se fortificar mais, né, passar por e correr atrás, né, ir atrás de trabalhar, de desenvolver, para poder, inclusive, ajudar as famílias a saírem da situação que eles viviam, né, que era a maioria da por exemplo, nos anos 70, a maioria da população brasileira vivia em pobreza, né? E a mudança no mundo todo e inclusive no Brasil, né? O Brasil acompanhou um pouco mais devagar do que outros países, né? E um pouco melhor também do que outros que ficaram bem atrás, mas de forma geral o mundo melhorou, né? A qualidade de vida geral da população, de todas as pessoas no mundo melhorou, no Brasil também melhorou. Porém, a gente tem como consequência o fato de que nós fomos crescendo, né? Nós crescemos num país que exigia menos da gente, né? E a gente começa a ver, né? Tem alguns estudos que mostram também, nos Estados Unidos tem um artigo que mostra que, baseado no programa de TV, né? A diferença entre a relação, né, dos pais com os filhos, né? Aí eles citam lá uma série dos anos 70 em que mostrava, né, que tinha uma personagem, Laura, que todo episódio ela passava por alguma dificuldade, né, e precisava amadurecer e crescer com aquele aprendizado que a personagem obtinha, né? E aí eles citam que nos anos 80 eles pegam outra série, um filme, eu não lembro agora o nome, mas eu vou depois colocar na descrição do vídeo. Eu fiquei até interessado em ver esse filme. O filme mostra basicamente que existe um personagem lá, né, que ele já tem 60 anos. O filho dele havia saído, né, da cidade para, sei lá, tentar enriquecer e volta endividado e com um filho. E durante o decorrer da história no filme, o filho em algum momento deixa a criança dele com o pai, que é esse personagem dos seus 60 anos, e vai tentar fazer mais um esquema para ficar rico, né? E até o personagem que faz o avô, né, esse senhor de 60 anos, ele cita para um outro filho que antigamente o pai, né, ele, né, quando o filho chegava a 18 anos, quando chegava a uma idade que se esperava que ele amadurecesse, o pai deixava, né, de ser, vamos dizer assim, né, aquela função de ficar cuidando do filho, ela basicamente ia sendo abandonada porque o filho crescia, ele assumia a responsabilidade, se tornava um adulto e se tornava um homem e ia construir a própria vida. E aí ele cita que na época do filme, né, a época que a gente vive não é mais assim, né? Você é pai, você continua sendo pai eternamente, né? Quando eu falo aqui ser pai, não é que quando o seu filho fica adulto, você, claro, né, você não vai deixar de amá-lo ou de dar apoio. Mas o que destaca aqui nessa fala do personagem, no que eu estou dizendo, é a função de pai, como se o filho ainda fosse uma criança, né? Que esse é um problema encontrado ao se tratar dessa síndrome, né? De que eles até chamam nos Estados Unidos, pelo que eu li, de crianças adultas, alguma coisa assim, né? O filho já tem idade, 30, 40, às vezes 50 anos, e o tratamento dos pais com eles ainda continua sendo, e a responsabilidade, como se fossem pais de crianças e não de pessoas que já chegaram na idade, que deveriam ter amadurecido e terem decolado, iniciado a jornada para assumirem as rédeas da própria vida. Lembrando, só um detalhe que eu esqueci de dizer, quando o nome
dessa síndrome fala que é a síndrome da falha ou fracasso no lançamento, é porque isso eles fazem uma relação com os pássaros, né? Eles até citam lá, isso eu acredito que também aqui em português no Brasil tem essa relação de você sair quando você cresce, né, amadurece, e você está saindo da proteção dos seus pais, você está saindo do ninho. Tem essa referência, né? E eles citam, e eles usam isso como referência, né? De que quando você chega a uma certa idade, assim como um passarinho, que ele vive no ninho, ele ainda é pequeno, e chega um momento em que ele precisa decolar, né? Ele precisa dar um salto e dar o primeiro voo, e isso é um rito de passagem. Nós, como seres humanos, também temos ou possuíamos ritos de passagem que estão se perdendo, né? Aí é uma outra discussão, tem também alguns problemas acontecendo com jovens homens, pois devido a certas mudanças sociais, alguns ritos de passagem de assumir responsabilidade estão se perdendo, e isso está gerando alguns problemas psicológicos, alguns problemas sociais de convívio, de jovens que chegam em uma idade que deveriam ter uma maior maturidade, mas eles não conseguem se situar, não ter uma referência de como se posicionar como um jovem homem adulto, né? Mas aí é uma outra discussão, embora tenha uma relação aí, mas é uma discussão à parte que a gente pode fazer aqui também, tá, pessoal? O vídeo aqui, como eu falei, foi um vídeo feito para os pais, para ajudar na orientação e também para mostrar que você pode, né, se você tiver ideias de como fortalecer habilidades que vão deixar as outras crianças, né, podem torná-las mais fortes e evitar fazerem parte desse grupo de jovens que tem esse problema, vocês compartilhem aqui nos comentários, tá? Para que os pais se ajudem. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou Marcos Moura, sigam JGL Série nas redes sociais, no YouTube. Deixa aquele like, que ajuda bastante o canal. Segue, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, nos vemos na próxima. Um abraço e até mais.